Ministério Público sul-africano diz ser arriscado conceder liberdade condicional a Manuel Chang porque o ex-ministro das Finanças pode fugir para Moçambique. Procuradoria em Cabo Delgado investiga as causas da morte do empresário André Hennecon. Federação Moçambicana de Futebol intimou a Associação Desportiva de Macuacua e o jogador Samuel Sião Mendes no âmbito da denúncia pela má utilização do jogador. Muito boa noite, bem-vindos às notícias no jornal. A Justiça Sul-Africana diz que é muito arriscado conceder liberdade condicional a Manuel Chang porque o ex-ministro das Finanças pode fugir para Moçambique. Os advogados propuseram que Chang aguardasse liberdade condicional em Malelane, a cerca de 45 quilômetros de Moçambique, algo que os procuradores consideram muito perigoso. A decisão sobre a condicional foi adiada para 31 de janeiro. Uma audição inesperada, cuja informação sobre o seu decurso só começou a circular na noite desta quarta-feira. Uma audição com a audiência menos preenchida do que a habitual, mas com a segurança reforçada. Manuel Chang chegou desta vez ao tribunal com 6 seguranças e não 4 como o habitual. Na sala estavam ainda guardas prisionais, familiares, embaixada e jornalistas. Os advogados de Manuel Chang voltaram a pedir liberdade condicional para o ex-ministro das Finanças, algo de que já tinham desistido. O Ministério Público, representado pela procuradora Elvera Dreyer, teve o pedido com antecedência e praticamente desconstruiu os argumentos da defesa. Manuel Chang quer estar em condicional numa residência arrendada localizada em Malalane, província de Mpumalanga, e justifica para isso que quer criar facilidades para que os familiares o possam visitar. Mas este não é o entendimento do Ministério Público, que mandou um agente da Interpol para investigar a residência, tendo concluído que esta não está a 90 quilômetros de Moçambique, como a defesa terá dito, mas sim a cerca de 45 quilômetros da fronteira entre os dois países. Diz o Ministério Público que é tão próximo da fronteira que Chang pode fugir a qualquer momento para Moçambique, país que não tem acordo de extradição com os Estados Unidos, muito menos extradita seus cidadãos. Aliás, diz o Ministério Público que, pela sua experiência na África do Sul, é muito fácil adquirir um passaporte falso. Por isso recomenda ao tribunal a negar o pedido de liberdade condicional. Outra justificação da defesa para pedir a condicional é que Manuel Chang é diabético e na prisão não há condições para acolher este tipo de doentes. Uma justificação também rebatida pelo Ministério Público, que chamou para a audição uma enfermeira da prisão de Modabi para falar das condições do local. A enfermeira diz que há sim condições para diabéticos, que Manuel Chang tem recebido medicamentos e, se necessário, pode ser apresentado a um médico. Your lifestyle than that prison will ever be. Isn't it so? Outro sim, disse a enfermeira, é que a prisão tem espaços para ginástica, a exemplo do campo onde os presos jogam futebol. Na audição, a procuradora criticou ainda o pedido de transferência feito pela Procuradoria-Geral da República, questionando por que só agora é que o Ministério Público moçambicano quer interrogar Manuel Chang, quando as investigações às dívidas ocultas decorrem desde 2015. Ademais, não havendo mandato de captura emitido por Moçambique, Chang seria transferido para estar em liberdade, o que facilitaria a sua fuga. O tribunal pediu também informações sobre todas as contas do ex-ministro em Moçambique e no estrangeiro e as suas fontes de rendimento, mas a defesa pediu que não se falasse de valores devido à presença da imprensa. And if there's anything additional, then you may, supplement. Yes, a decisão foi adiada para 31 de janeiro para que a juíza analise os documentos sobre a matéria. Foi um dia de intenso debate aqui no Tribunal de Capton Park,
Um dia de debate entre a defesa e o Ministério Público que não foi muito favorável aos advogados de Manuel Chang. Entretanto, todas as decisões estão marcadas para o dia 31 de janeiro, em que se espera que o tribunal possa decidir se pode ou não dar liberdade condicional a Manuel Chang. As imagens são de Pedro Amba, António Tiwa, Joanesburgo, STV. O jurista e professor universitário Benjamin Alfredo critica os poderes executivo, legislativo e judicial pela forma como, desde o início, lidam com as polémicas dívidas ocultas. Através de um artigo de opinião publicado hoje no jornal O País, considera que os moçambicanos foram enganados e, por isso, merecem um pedido de desculpa do poder público. Dívidas ocultas, ilegais e o poder dos outros. Fomos enganados? Este é o título de um artigo de opinião onde Benjamin Alfredo diz o que lhe vai na alma em torno do assunto que nos últimos 4 anos é tema incontornável no país. Com base nos desenvolvimentos recentes que abriram o leque sobre os contornos das polêmicas dívidas, o jurista lança críticas a todos os poderes públicos, a começar pelo Legislativo. O arranjo político protagonizado pela Assembleia da República para que as dívidas ocultas fossem inscritas na Conta Geral do Estado peca por não ter aguardado pela clarificação de todo o processo relacionado com as mesmas, razão pela qual o questionamento popular. Não se pretende com isso dizer que não se podia votar a favor. O que se pretende dizer é que a votação deveria ter obedecido os princípios da prudência e certeza. Segundo o jurista, com base nos contornos já conhecidos, está claro que os moçambicanos foram enganados e, por isso, o poder do dia se devia penitenciar. Se já está claro que as dívidas foram contraídas sem o consentimento da Assembleia da República e se elas estão a causar um mal-estar maior ao povo, então, no mínimo, o que o poder político deveria fazer é pedir desculpas e reconhecer o erro cometido, recuar na sua decisão e exigir que se clarifique a situação antes de se carimbar o voto de aceitação parlamentar. Paralelamente, diz o jurista, é necessário que se mostre ao povo que há vontade política de se responsabilizar os autores da referida dívida e não deixar que qualquer pessoa especule sobre matérias tão sensíveis de que não possui conhecimento. O artigo fala também da detenção de Manuel Chang e considera ser um filme para desviar as nossas atenções, pois não visa discutir o cerne da questão, mas sim as comissões recebidas. Isto é assunto dos outros. O que interessa aos moçambicanos é saber dos meandros da dívida no seu todo. Sobre o poder judicial, considera que a nossa justiça brincou em serviço e propiciou um espetáculo barato ao não avançar com os processos na base dos fatos em seu poder. Ela tinha tudo para iniciar um ou vários processos judiciais sobre a matéria e mostrar interesse em desvendar este caso. Frisa e, em jeito de conclusão, diz que está mais claro que a dívida não deve ser paga. Vamos agora olhar para as incidências das inundações na cidade da Beira, onde algumas famílias já começaram a regressar às suas casas com a redução do nível das águas. Já nos centros de acomodação, a população reclama das condições que as consideram de desumanas e há relatos de eclosão de casos de malária por falta de redes mosquiteiras. Há 2 dias que parou de chover na cidade da Beira, mas o impacto das inundações ainda se faz sentir. Casas há que continuam alagadas, onde até as pessoas são obrigadas a partilhar o abrigo com peixes, rãs e outros animais aquáticos. Estamos demais, está cheio de sopa aqui, macone, tudo está aqui dentro, manhuros está aqui dentro, não se dorme nada. Isso de sopa é o quê? É aquele peixe mundo que se chama em português peixe mundo. Entraram peixe aqui na sua casa? Sim, entrou. Mas em alguns bairros o nível das águas baixou consideravelmente, por isso algumas pessoas que se haviam refugiado para locais seguros começam a regressar. O desafio é fazer limpeza e contabilizar os estragos. As águas aqui, desde daquela hora das 12 de ontem, estavam tão baixas e agora só faltou a parte da limpeza. Estamos a tentar ter as coisas que estão molhadas de dentro para fora, né? E limpar a casa, organizar a casa.
e para poder pôr a casa em ordem, né? Muita coisa está que nos perdemos, livros da faculdade. Está a ser muito difícil, como vocês estão a ver aqui assim. Cada vez nós estamos a tirar água, está a entrar mais dentro, aqui no quarto, entra de baixo. Sem acabar essa água aqui, lá dentro não acaba. Enquanto isso, muitas famílias ainda continuam nos centros de acomodação, onde as condições de dormida e alimentação são tidas como deploráveis. 16 horas, 17 horas foi almoço. Jantar dele, quando pergunta, disse que o peixe foi roubado. Mas quem rouba peixe enquanto eles estão a cozinhar aí? E como é que dormiram? Aqui há mosquito mesmo. Quando vieram ontem de mosquito, primeiramente distribuíram para a mulher que tem crianças. Não dormi bem por causa de criança está doente, está com febre. E não tenho marido também. Na minha casa entrou água. A criança teve febres por causa dos mosquitos daqui ou já vinha com febres? Aqui mesmo. Enfim, é o drama originado pelas chuvas que deviam cair num mês, mas que surpreenderam os moradores das cidades da Beira e Dondo num único dia. O Conselho Municipal da Beira diz que se não tivesse construído bacia de retenção e valas de drenagem, as inundações poderiam causar danos maiores. Beira sem valas, sem bacias, é cidade inundada, é cidade submersa. E nesta última enxurrada podemos verificar que as águas, sim, todas elas foram tragadas pelas valas primárias e a própria bacia ficou prenhe das águas, e porque o fenômeno ocorria em simultâneo com a maré alta, e nós tínhamos que esperar que a maré baixasse para depois abrirmos as comportas. O vereador institucional no Conselho Municipal da Beira diz que a edilidade vai investir a breve trecho 80 milhões de dólares na construção de mais 8 bacias de retenção de águas pluviais. É uma fase que vai abranger as valas primárias de Macurungo, de Macuti, e vai ser uma mais-valia para a cidade. Significa que essas intervenções vão sendo feitas paulatinamente, de acordo com o bolo financeiro que nós tivermos, portanto, em mão. E nós vamos fazer já um plano de intervenção em contexto de urgência para a zona de Vaz. José Manuel deixa, entretanto, um apelo aos munícipes para que tenham a cultura urbana. Não construírem nos caminhos das águas, não construírem nas valas e não deitarem resíduos sólidos nas valas, para além de a consciência que se deve ter para que, de fato, nós possamos saber conviver com as águas de forma segura, porque crianças a brincarem nas águas, em poças de água, crianças a mergulharem-se em charcos, isso é um grande perigo. Utentes do Centro de Saúde de Boquiço queixam-se de morosidade no atendimento naquela unidade sanitária. Já a Direção Distrital de Saúde da Matola diz que a demora deve-se à falta de recursos humanos suficientes para responder com a demanda pelos serviços de saúde. Este é o cenário que se vive todos os dias neste centro de saúde. São centenas de pessoas dos bairros Boquiço, Intaca, Mucatim, Fundiça e Mali que procuram por serviços de saúde nesta unidade sanitária. Mas por perto, o que se vê são crianças estateladas no chão que, por fome ou doença, adultos resignados à espera de um atendimento que leva em média 4 horas de tempo para se tornar uma realidade. É normal chegar aqui às 6, doente, tem crianças gravemente doentes mesmo, mas com problema do atendimento. Às vezes são as enfermeiras que não temos, não são suficientes. Atendendo que é o único hospital e atende das 7h30 até as 14h no mar. Quem adoecer acima dessa hora já não tem atendimento aqui, tem que subir chapa não sei para onde. E quando os utentes reclamam junto dos técnicos de saúde afetos àquela unidade sanitária, recebem vilipêndios como resposta. Vocês reclamam, o que eles dizem? Esse não é o nosso hospital. E é o único hospital aqui praticamente no Boquiço, todos nós temos que ficar aqui. Então, praticamente não temos direito a nenhuma expressão. Temos que ficar caladas, porque eles atendem, sim, eles atendem primeiro as crianças que têm vacina. E as crianças que não são vacinadas, esse mês para onde é que irão? A Direção Distrital da Saúde da Matola reconhece que o Centro de Saúde de Boquiço não possui recursos humanos suficientes
para responder à demanda dos 5 bairros, sobretudo nesta época chuvosa, em que o número de pacientes tende a aumentar. Nós, como SDS, juntamente com a direção provincial, estamos a exvidar esforços para tentar colmatar essa procura pelos serviços de saúde. Tanto é que recentemente, se for a ver aí na vitrine, nós abrimos um concurso, só estamos ainda em processo para tentar fechar essas lacunas, para tentar acompanhar esse aumento de procura. E sem contar que são bairros em expansão também. Sem avançar datas, a diretora distrital de saúde da Matola revelou à ISTV que, para além de aumentar recursos humanos, o centro de saúde de Boquiço vai ser ampliado e serão construídos mais centros de saúde para aliviar esta unidade sanitária. A Procuradoria em Cabo Delgado está a investigar as causas da morte de André Anicon, empresário sul-africano que era tido como líder e financiador do grupo armado que vem protagonizando ataques naquela província. Para apurar as reais causas da morte do empresário sul-africano André Anicon, arguido num dos casos relacionados com os ataques armados em Cabo Delgado, o Ministério Público solicitou uma autópsia da vítima ao Hospital Provincial de Pemba, segundo confirmou o porta-voz da Procuradoria Provincial, Armando Wilson. Face desta informação, tendo em conta que ele esteve detido, esteve à ordem da Justiça, tomamos a iniciativa, porque é de lei, é solicitar junto ao Hospital Provincial de Pemba, ao Serviço de Medicina Legal, para que se possa proceder com autópsia, a fim de se determinar a causa da morte. E como sabe, o Ministério Público só atua quando há um crime, no caso vertente. Por isso é importante para nós termos acesso ao relatório e saber se trata-se de uma morte natural, resultante de doença, tal como sabe, ele esteve internado, ou uma outra causa. Antes da sua morte, André Anicon esteve por algumas vezes em tratamento no Hospital Provincial de Pemba. No entanto, a Procuradoria não sabia do estado de saúde do arguido, que aguardava o julgamento na cadeia de máxima segurança na cidade de Pemba. Nós não tínhamos conhecimento enquanto Procuradoria Provincial. Como sabe, o processo passou por aqui, ele e mais 4 arguidos foram acusados, ele tinha sido acusado pela prática de vários crimes. E no dia 24, como também de vosso conhecimento, o processo foi remetido ao tribunal. Portanto, nesse momento, o processo está à ordem do tribunal. Até a altura da acusação, nós não temos informação em relação ao estado clínico do arguido. E ficamos também surpreendidos quando tomamos conhecimento que, de facto, ele acabou perdendo a vida no Hospital Provincial de Pemba. Segundo informações, a última entrada de André Anicon no Hospital Provincial de Pemba foi registrada no sábado, dia 19 de janeiro corrente, e 3 dias depois perdeu a vida, supostamente vítima de uma doença que ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades de saúde. Os órgãos eleitorais na Zambésia estão a preparar o processo eleitoral deste ano. Trata-se de escrutínio que vai eleger o Presidente da República, deputados, membros das Assembleias Provinciais e os governadores provinciais. O primeiro vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que os órgãos eleitorais estão empenhados nos preparativos. Neste momento, a Comissão Nacional de Eleições prepara os seus órgãos de apoio, comissões provinciais e comissões distritais, para a realização desta missão nobre, que é de conduzir os processos eleitorais, praticando os atos de supervisão do recenseamento eleitoral. A primeira grande atividade que a Comissão Nacional de Eleições tem ao nível da base é a preparação do recenseamento eleitoral, que é a condição sine qua non. O cidadão pode exercer o gozo do seu direito pleno, que é o direito político de eleger e de ser eleito. O recenseamento, como sabe, vai começar no dia 1 de abril. Membros dos órgãos eleitorais de apoio à Comissão Nacional de Eleições dos 16 distritos não autárquicos da Zambésia acabam de ser capacitados em matérias ligadas à integração àquele órgão de gestão eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições se encontra neste momento espalhada em todo o território nacional a preparar as condições de funcionamento normal dos órgãos de apoio,
para que eles possam assumir efetivamente as competências, as atribuições que a lei lhes reserva na condução do processo de recenseamento eleitoral. E é preciso também galvanizar as autoridades comunitárias, os governos distritais, os governos provinciais e todas as forças políticas e administrativas para que este processo tenha o sucesso que a lei prevê. O primeiro vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições instou na Zambésia os órgãos eleitorais ao trabalho. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança, reunido a 23 de janeiro de 2019, na sua 14ª reunião ordinária, presidida por Filipe Nunes, Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, apreciou a informação sobre a situação da ordem, segurança e tranquilidade públicas. A informação é avançada num comunicado de imprensa sobre uma reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança havida esta quarta-feira em Maputo. O comunicado não avança muitos detalhes sobre o treinamento militar, denominado Cutlass Express, apenas explica que tal acontece no âmbito da cooperação com os Estados Unidos. Mas sobre os ataques no norte do país, o Conselho de Defesa exige medidas implacáveis das Forças de Defesa e Segurança. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança, reunido a 23 de janeiro de 2019 na sua 14ª reunião ordinária, presidida por Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, apreciou a informação sobre a situação da ordem, segurança e tranquilidade públicas, tendo saudado às FDS pelas ações desenvolvidas com vista à reposição da ordem e criação da estabilidade social e económica, particularmente no norte da província de Cabo Delgado, instando a prosseguir as operações de forma implacável contra os malfeitores, responsabilizando-os pelos atos bárbaros perpetrados contra cidadãos indefesos. Refere o documento. O Conselho de Segurança revela haver desmandos protagonizados por alguns membros da Renamo contra populações da localidade de Condesi, distrito de Moatize, província de Tete. Em causa estão algumas zonas onde as populações praticam agricultura, mas que os homens da Renamo dizem ser zonas de seu controlo. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança recomendou ao grupo de monitoria criado no âmbito dos consensos entre o Presidente da República e o então coordenador da Renamo para investigar com vista à neutralização e responsabilização dos seus autores. Diz o comunicado, referindo terem sido abordadas outras matérias no encontro, com destaque para a situação das inundações em Sofala. Sobre este tema, o Presidente da República instruiu o Governo a estar no terreno para avaliar a situação e tomar as devidas medidas em coordenação com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O embaixador da Venezuela despediu-se hoje do Presidente da República, um dia depois do início da tensão política em Caracas. Depois de 5 anos e meio de mandato como primeiro Após ser recebido pelo Presidente da República, o diplomata venezuelano não prestou declarações aos jornalistas, mas gravou uma entrevista com o gabinete de imprensa da presidência. Venezuela e Moçambique vai continuar. La agenda de Venezuela con este maravilloso país va a acrecentarse. En 2019 a Venezuela, o governo de Venezuela vai continuar a trabalhar muito de perto com a África em geral e especificamente com Moçambique em particular. Quem também está de saída é o diplomata indiano, que cumpriu 3 anos de missão em Maputo. Falando a jornalistas, Rudra Gaurav defendeu que Moçambique deve diversificar os produtos que exporta para a Índia. Devemos, para a segurança de exportação, é importante que nós procuramos mais produtos. E há muitos produtos que Moçambique pode exportar à Índia. Óleos vegetais é um produto que nós importamos muito de outros países. E Moçambique tem capacidade, tem terra para produzir girassol, outros produtos para fabricar óleo vegetais. Atualmente, Moçambique é o maior destino dos investimentos indianos em África, absorvendo mais de 35%.
Estamos a esta altura a ler um comunicado enviado pela Presidência da República. A nossa redação, o Presidente da República, Filipe Nunes, determinou a promoção do Brigadeiro Cristóvão Artur Chume ao posto de Major-General e nomeou para o cargo de Comandante da Academia Militar Marshal Samora Machel. Em outro despacho presidencial, o chefe do Estado moçambicano exonerou Vítor Muire Ketule, portanto, do cargo de comandante da Academia Militar Marshal Samora Machel. Um outro comunicado enviado pela Presidência, portanto, o Presidente da República, Filipe Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas, determinou através de despacho presencial a passagem à reserva na efetividade de serviço do primeiro adjunto do Comissário da Polícia, Xavier Ernesto Tocoli. Em despacho presencial separado, neste caso, o chefe de Estado moçambicano determinou igualmente a passagem à reserva na efetividade de serviço dos adjuntos do Comissário da Polícia, nomeadamente Armando Canhese Mapege Mude, Pedro João Matessani Costa, Adriano João Mueco Pera, assim que é, João Zeferino e ainda Dora Daniel Manjate. Estamos a olhar as notícias no Jornal da Noite. Agora vamos para Inhambane, onde não vai ser desta vez para Inhambane, mas sim para a nota que dá conta da tomada de posse dos novos órgãos diretivos do Cernic, tanto que passaram a assumir o cargo hoje, e o primeiro-ministro, na ocasião, exigiu resultados no esclarecimento dos crimes por parte do diretor-geral e o seu adjunto, que hoje tomaram posse. Trata-se de Domingos Francisco Jofane e Fernando Francisco, que foram impulsados esta quinta-feira para os cargos de Diretor-Geral e Diretor-Geral Adjunto do Cernic. Na ocasião, Jofane disse que vai apostar na inovação e na utilização de dispositivos tecnológicos existentes para melhorar os modos operandi da sua instituição. É um trabalho em curso, recursos há, no sentido de, a breve trecho, nós conseguirmos introduzir, de facto, a tecnologia de identificação através da análise da ADN. As câmaras, como sabem, Sua Excelência o Ministro do Interior, quando foi das festividades da passagem do ano de 2018 para 2019, portanto, informou que no trabalho que estava a ser realizado, trabalho preventivo que o conjunto das Forças de Defesa e Segurança estavam a realizar, orientado para a prevenção do crime, portanto, todos os dispositivos tinham sido acionados, incluindo as câmaras que estão na cidade de Maputo. Ao novo elenco do Cernic, o Primeiro-Ministro exigiu trabalho e resultados palpáveis no esclarecimento de atos criminais. A emergência de novas formas de criminalidade, cada vez mais sofisticadas e imunes aos métodos tradicionais de prevenção e investigação, exige uma capacidade de resposta cada vez maior das autoridades de investigação criminal. É neste quadro que a Cernic deve ser capaz, em todos os momentos, de acompanhar a evolução dos fenómenos criminais, ajustando a sua ação às dinâmicas e exigências do desenvolvimento da sociedade. Recorde-se que os impulsados substituem Ilídio Miguel e Vicente Chicote na direção do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Vamos olhar o mundo. O governo russo receia uma possível intervenção militar estrangeira na Venezuela. Os Estados Unidos dizem que não rejeitam nenhuma possibilidade de ação caso o governo de Nicolás Maduro decida repreender violentamente a vontade popular. Contra todos os riscos de ser preso ou morto, como aconteceu com outros líderes da oposição, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, declarou-se quarta-feira o presidente interino da Venezuela em desafio ao presidente Nicolás Maduro, isolado por vários países do Ocidente. Pelo menos Guaidó tem apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e alguns países latinos que se opõem ao regime de Maduro.
No Twitter, o presidente Donald Trump disse que reconhecia Guaidó como presidente interino da Venezuela e chamou a atenção ao governo de Maduro que os Estados Unidos poderão reagir caso haja repressão violenta contra o povo venezuelano. Por sua vez, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro também reconheceu o autoproclamado presidente da Venezuela e garantiu ajudar o país político e economicamente. A União Europeia também manifesta apoio à decisão da Assembleia Nacional e apela para a abertura a novas eleições livres e justas. Guaidó ainda não tem controlo algum sobre instituições-chave do Estado, nem sequer das forças de segurança, que, segundo o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, não reconhecem nenhum presidente imposto. Entretanto, Guaidó, engenheiro industrial de 35 anos, promete eleições livres e justas, uma transição pacífica do governo para acabar com a crise económica e a amnistia para todos os militares que cooperarem para a deposição do regime de Maduro. No Twitter, Maduro condena a tentativa de um novo governo insolente e deu 72 horas aos diplomatas norte-americanos para deixarem o país. Isolado por maior parte da comunidade internacional, Maduro tem pelo menos contado com o apoio dos países socialistas como Rússia, China, Coreia do Norte, Irão e Cuba. O governo de Moscovo, que nos últimos tempos tem planeado alocar seus mísseis no território venezuelano, condenou o posicionamento de Guaidó e disse que continua a reconhecer Maduro como presidente legítimo daquele país latino. Por sua vez, o governo chinês condena qualquer intromissão dos Estados Unidos contra o regime de Maduro. O governo de Cuba manifestou o seu apoio a Maduro, líder que tomou posse em janeiro no Tribunal Supremo da Justiça, visto que o Congresso, dominado pela oposição, não aceita os resultados eleitorais de maio de 2018, em que Maduro venceu com mais de 70% dos votos. O acadêmico moçambicano Ali Jamal diz que a crise na Venezuela deve-se ao populismo de Nicolás Maduro, que esteve acima da realidade. A situação na Venezuela é uma situação complicada internamente e é uma situação que vem sendo também complicada por ação de alguns atores externamente. Há, como sabe, sanções à Venezuela, de grandes países como os Estados Unidos. Há um isolamento político da Venezuela dentro dos países da América Latina. Nem todos os países da América Latina são apoiantes daquela Venezuela populista que Hugo Chávez trouxe, daquela Venezuela populista que o Maduro está a tentar continuar. A verdade é que são governos de esquerda. Se fossem só isso, governos de esquerda, teriam algum tipo de resistência. Nós temos governos de esquerda na América Latina, como o governo em Cuba, que não tem tido problemas desta dimensão, mas o populismo, a falta de capacidade de governação, no sentido em que os serviços que o Estado oferece estão aquém das expectativas e das capacidades das expectativas do povo. Então tudo isso conduz a esta realidade, a este complexo muito problemático da situação do Venezuela hoje. Julga sustentável a decisão do presidente do Parlamento? Bom, eu acho que não é sustentável, do ponto de vista constitucional não é sustentável. Não há nada na Constituição que o dá poderes para se converter. Mas do ponto de vista de luta interna dentro do país, entre a figura do Presidente da República, que é Presidente da República, e a figura do Presidente do Parlamento, que é Presidente do Parlamento e é chefe da, vamos lá dizer, da oposição. O Parlamento é controlado por um outro partido. Então eu acho que este é um esforço legalmente, constitucionalmente não sustentável que a oposição está a fazer. Mas a oposição está a fazer esse esforço na perspectiva de que ganhará algum tipo de aceitação face à condição extrema de problema de governação, à condição extrema de desafio de governação que o Nicolás Maduro enfrenta presentemente. E análise a esta altura em estúdio com o embaixador cessante da Venezuela, Marlon Penha. Muito boa noite, bem-vindo aqui à nossa rápida conversa. Como é que se explica que Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional, auto-se proclame Presidente da República? Bom, muito obrigado pelo convite ao Grupo Soy, com a STV em especial. Agradecer o resumo que foi feito
muy equilibrado, por acaso. La pregunta que o senhor está a propor é muito fácil de responder, porque o deputado João Guaidó é um líder novo de partido de oposição em Venezuela que autoproclama-se presidente da República, sendo presidente do Parlamento Nacional. Ele está a violar a Constituição da Venezuela ao pegar as funções do executivo, que não corresponde. Um presidente de uma república, naturalmente, tem que ser eleito pelo seu povo. O deputado João Guaidó não foi eleito pelo povo venezuelano para gerir o país como presidente da república. Pelo que ele está a fazer são pegar atribuições do chefe de Estado, que constitucionalmente ainda é o presidente Nicolás Maduro Moro, eleito em maio de 2018 como presidente para um segundo mandato 2019-2025, que tomou posse o passado dia 10 de janeiro. E acha que o governo de Maduro ainda tem condições para fazer frente a esta situação e continuar a governar? Frente à situação da autoproclamação do deputado João Guaidó, tem condições perfeitamente claras, tipificadas na Constituição da República, nas leis da Venezuela. O Tribunal Supremo de Justiça, que é o poder judicial da Venezuela, ontem mesmo, depois de ter autoproclamado-se este deputado presidente da nação, falou e tomou a decisão de um comunicado para não reconhecer a autoproclamação daquele deputado, pelo que a justiça venezuelana, conforme diz a Constituição da República, tomou uma posição em relação a este assunto. Como disse o acadêmico entrevistado agora no dia de hoje, esta situação não consegue ter posicionamento no tempo, né? Parece uma brincadeira de 2, 3 semanas, uma coisa assim. A Venezuela vai continuar sendo governada pelo partido do governo, liderada pelo presidente Nicolás Maduro, que foi eleito por mais de 7 milhões de venezuelanos em maio de 2018. Mas não nos esqueçamos que a violência que eclodiu já resultou em pelo menos 5 mortes e centenas de feridos. Qual é o risco desta violência intensificar e transformar na Venezuela num país praticamente ingovernável? O assunto da violência é o que precisamente nós estamos a contestar muitas vezes. Ontem mesmo di declarações para rejeitar qualquer chamado à violência com estas manifestações que aconteceram nas ruas de Caracas e outras cidades de Venezuela. É engraçado que os partidos de oposição na Venezuela tiveram que ser encorajados pelo próprio vice-presidente executivo dos Estados Unidos da América, do governo de Washington, para sair às ruas a fazer aquela manifestação. Ontem, não apareceu no resumo que vocês fizeram, o vice-presidente americano Mike Pence encorajou a los líderes da oposição para sair às ruas e fazer aquilo que fizeram. Autoproclamaram um deputado presidente de uma nação que é legítima, soberana, independente, tem as instituições funcionando e de querer ser presidente um candidato da oposição tem que ficar à espera ao próximo pleito eleitoral. O governo de Venezuela nunca acompanhará a violência como uma maneira de fazer política. A Venezuela sempre encorajou o diálogo, na mesa do diálogo, para chegar a um consenso, um acordo político na República Bolivariana de Venezuela, tentar ultrapassar os desafios econômicos, que por acaso reconhecemos, temos muitos desafios econômicos, porque acontece desde 2014 até agora um conjunto de agressões ao nosso sistema político e ao nosso sistema econômico que não deixam que o plano quinquenal de governo tenha seu desenvolvimento natural como qualquer país, só porque a Venezuela tomou o caminho do modelo político socialista, mas não é o socialismo que a gente lembra da Europa do Leste, trata-se de um modelo político nosso, que é de um país de América Latina, um país de Sudamérica, em que procura fazer uma distribuição equitativa da riqueza do petróleo. Lembremos que a Venezuela é um país muito rico, com muitas reservas de petróleo, coisa que nunca tinha acontecido em Venezuela. Todo o século passado, aquela riqueza do petróleo foi a mão dessa oposição que hoje procura ser governo mais uma vez. Mas o que ficou em Venezuela do século XX? Pobreza. Essa Venezuela que hoje estamos a desenhar com a arquitetura do modelo bolivariano, que é nossa ideologia política,
procura fazer, como já disse, uma distribuição equitativa da riqueza e que mais pessoas em Venezuela tenham direito a uma qualidade de vida ótima. O que procuramos é isso. Só uma última questão, senhor embaixador. Já tivemos os posicionamentos da Rússia, da América e agora da China, também da Cuba. Como é que olha para a Venezuela na inserção do xadrez político internacional? Essa é uma boa pergunta, porque muita gente fala de que a comunidade internacional rejeita o mandato do presidente Nicolás Maduro. Não é tal assim. Trata-se de um grupo de países de Occidente, cujos governos não aceitam que nosso modelo político tenha sucesso, seja bem sucedido. Por essa razão, ontem, os Estados Unidos e um grupo de países, trata-se como Chile, Brasil, Colômbia, Canadá, anteciparam-se em aceitar o autoproclamado presidente, deputado Juan Guaidó, como presidente da República, e não ficaram à espera de evaluar, fazer uma avaliação da situação real do que está acontecendo em Venezuela, coisa que se fizeram, por exemplo, a República de China, Rússia, que depois de olhar para tudo o que estava a acontecer, eles hoje, 24 de janeiro, 24 horas depois, fizeram seu comunicado. Então, o apoio que a Venezuela tem na comunidade internacional é grande. Por acaso, são mais países do que apoiam o presidente Nicolás Maduro do que apoiam a este senhor autoproclamado presidente da República Bolivariana de Venezuela. Venezuela só tem um presidente, que é o presidente Nicolás Maduro, é o presidente constitucional. O presidente autoproclamado presidente ontem é um deputado da Assembleia da República. Só isso. Muito obrigado pela sua passagem. Eu que agradeço imenso. Aqui o jornal. Estávamos a conversa com o embaixador cessante Marlon Penha, portanto, da Venezuela. Vamos continuar a olhar o mundo. Félix Tshisekedi, presidente eleito da República Democrática do Congo, tomou posse hoje. Os Estados Unidos e a União Africana dizem estar prontos para trabalhar com o novo governo. Há cada vez menos contestações que Félix Tshisekedi, candidato à oposição, venceu as eleições presidenciais de 30 de dezembro. Os Estados Unidos e a União Africana, que antes colocavam em dúvidas os resultados eleitorais, já se mostram prontos para cooperar com o novo governo a ser formado por Tshisekedi, que toma o poder ainda esta quinta-feira. De fora está a França, que ainda desconfia dos resultados eleitorais. O presidente cessante Joseph Kabila, que esteve 18 anos no poder, pediu unidade nacional e uma transição pacífica do poder a ser feita no Palácio da Nação. Kabila pediu ainda maior atenção às mãos estrangeiras que, vezes sem conta, tentam apoderar-se dos recursos naturais da RDC. Martin Fayulu, outro líder da oposição que se diz vencedor das eleições, continua a contestar a legitimidade do filho de Etienne Tshisekedi. A porta de mais um intervalo, mas antes o está também para as principais cidades moçambicanas. Aí está a capital do país, amanhã com 33 graus de máxima e uma mínima de 24, 29 graus de máxima no Xai-Xai e 23 de mínima, 31 graus de máxima em Inhambane e 25 de mínima. Centro do país, Tete, 32 de máxima e 23 de mínima, 29 de máxima no Chimoio e 18 de mínima, 31 graus de máxima na Beira e 25 de mínima, Quilimane, 33 de máxima e 25 também de mínima. No norte do país, 28 graus de máxima para Lixinga e 17 de mínima, Pemba, 31 graus de máxima e 23 de mínima, 31 de máxima também em Nampula e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e agora para lançar um olhar ao desporto. A Federação Moçambicana de Futebol solicitou a Associação Desportiva de Macuacua e o jogador Samuel Sião Mendes para serem ouvidos pelo Conselho Jurisdicional do organismo no âmbito da denúncia feita pelo Desportivo de Maputo pela má utilização do jogador. A audição está marcada para o próximo dia 29 de janeiro. Ainda no âmbito do processo que envolve o Desportivo de Maputo, a Associação Desportiva de Macuacua e o jogador ganês com documentação moçambicana, Samuel Sião Mendes, outrora Samuel Sião, vai conhecer mais um capítulo já na próxima semana, concretamente a 29 de janeiro, quando foram ouvidos alguns desenvolvidos, no caso concreto os acusados, pelos alvinegros, Macuacua e o jogador. Na carta da Federação Moçambicana de Futebol, endereçada à Associação Desportiva de Macuacua, com conhecimento da Associação Provincial de Futebol de Gaza,
o Conselho Jurisdicional diz que recebeu um recurso interposto pela Associação Desportiva de Macuacua, que impugna uma decisão do Conselho de Disciplina do órgão que tutela o futebol moçambicano, mas para uma melhor, legal e mais justa decisão, vai colher mais dados que permitem que a decisão final possa ser tomada no interesse da verdade desportiva. Na carta, a Federação Moçambicana de Futebol, através do Conselho Jurisdicional, escreve que vimos por este meio convocar um representante da Associação Desportiva de Macuacua para se apresentar junto do Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol no próximo dia 29 de janeiro, às 2 horas, na sede da Federação Moçambicana de Futebol, para responder a questões relacionadas com o assunto epigrafado. Entretanto, o Conselho Jurisdicional apela para que o representante da Associação Desportiva de Macuacua seja portador de uma credencial que o autoriza a responder todas as questões que forem levantadas pelo Conselho Jurisdicional da Federação Moçambicana de Futebol e que serão vinculativas à própria formação de Gaza, devendo ainda vir acompanhado pelo jogador Samuel Sião Mendes, jogador da Associação Desportiva de Macuacua, bem como deverá trazer consigo todos os documentos apresentados pelo referido jogador, bem como os documentos tramitados pelo GDC. Para já, sabe-se que tanto o Desportivo de Maputo como a Associação Desportiva de Macuacua estão a preparar os seus plantéis para disputarem o Campeonato Nacional de Futebol, o Msambola, com trabalhos de campo. Os alvinegros partiram para estágio em Nhambani e a formação de Gaza continua a trabalhar no seu campo. 4 recordes nacionais foram estabelecidos nas 3 primeiras jornadas do Campeonato Nacional de Natação de Verão. Na classificação geral, o Clube Naval lidera com um total de 688 pontos. Na pista 9. Os nacionais de natação de verão entraram esta quinta-feira no seu 3º dia de competição e, ao cabo de provas bem disputadas e renhidas, caíram 4 recordes nacionais. Em iniciados, Tércio Boca, do Clube Tubarões, estabeleceu um novo recorde nos 100 metros mariposa com o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 86 centésimos, contra o anterior tempo de 1 minuto, 19 segundos e 95 centésimos, pertencente a Clayton Mungwambe, do mesmo clube, fixado em 12 de dezembro de 2017. Nos 4 por 50 metros, estilos mistos, em iniciados, o Clube Tubarões de Maputo fixou o tempo de 2 minutos, 51 segundos e 32 centésimos, contra os anteriores 2 minutos, 56 segundos e 46 centésimos, estabelecidos pela mesma coletividade a 19 de dezembro de 2017. Já o Clube Naval, em infantis, estabeleceu um novo recorde nacional nos 4 por 50 metros estilos mistos, com um tempo de 2 minutos, 23 segundos e 5 centésimos. O anterior recorde pertencia ao mesmo clube, com um tempo de 2 minutos, 26 segundos e 77 centésimos, e datava de 22 de janeiro de 2017. Nos 4 por 100 estilos mistos em juvenis, o Clube Tubarões estabeleceu um novo recorde nacional, com um tempo de 2 minutos, 8 segundos e 31 centésimos, sendo que o anterior pertencia à mesma coletividade, com 2 minutos, 9 segundos e 55 centésimos. Entretanto, o Clube Naval lidera a prova ao cabo de 2 jornadas, com 688 pontos, seguido do Clube Tubarões, com 641, e Ferroviário da Beira, com 253. Neste Nacional de Verão, pretendo melhorar as minhas marcas. Eu estava a treinar para tal, tivemos um training camp há pouco tempo na África do Sul e até agora nadei a prova de 50 costas e consegui melhorar a minha marca. A prova de 400 estilos precisa de tecnicistas, é uma prova já de técnica. Agrupamos as 4 técnicas neste caso e as 4 técnicas o atleta tem que estar preparado. Portanto, tanto na resistência como assim na própria velocidade dessa prova. Então. A prova prossegue esta sexta-feira com a disputa da 5ª jornada. Atrás vai ser mesmo. Na cultura, personalidades de diversos quadrantes continuam a manifestar pesar perante a morte, ou melhor, pela morte do ícone da música zimbabueana Oliver Mtukudzi, ocorrida ontem em Harare, vítima de doença após cerca de 1 mês de internamento. As homenagens vêm de dentro e de fora do país.
O presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa disse em comunicado que foi com profundo choque que tomou conhecimento da morte do músico a quem considera uma expressão da identidade zimbabueana. Mnangagwa referiu igualmente que Mutukudzi sempre levantou bem alto a bandeira do país em todos os sítios onde atuou e que foi um autêntico embaixador cultural do Zimbábue ao longo de toda a sua carreira. Toda a nação ficou mais pobre com a sua morte, disse Mnangagwa, que aproveitou a ocasião para apresentar condolências à família em nome do governo e do povo zimbabueano. Idêntico sentimento foi expressado pela ministra da Informação do país, que acrescentou que com as suas canções Mutukudzi tocou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo e que o seu legado seria preservado ao longo de gerações. A morte de Mutukudzi foi também sentida na África do Sul. A cantora Yvonne Chaka Chaka disse que a notícia da sua morte era inacreditável, principalmente pelo fato de ter ocorrido exatamente no dia em que se completava um ano após a morte do seu grande amigo Hugo Masekela. Ringo, outro músico sul-africano que também partilhou palcos com Mutukudzi, disse estar chocado e que só faria mais comentários depois de manter um encontro com a família de Mutukudzi. Tudo o que posso dizer neste momento é que ele era um bom amigo, afirmou Ringo. Sentimento de choque e tristeza foi também apresentado pelo agrupamento Larry Smith Black Mabasso, que atuou diversas vezes com o músico, bem como por Thomas Manfumo, que foi companheiro da banda de Mutukudzi. Para além de músicos e produtores de espetáculos, a morte de Mutukudzi é também lamentada por políticos do Zimbábue, dentre eles os líderes do MDC, Nelson Chamisa, e do NPP, Joyce Mujur, que inclusive já foram apresentar condolências à família. Ainda não são conhecidos detalhes sobre o funeral do músico. A Galo Records, com a qual trabalha, disse que reservava esses pormenores para serem anunciados pelo porta-voz que a família iria nomear. Depois da telenovela, na grelha da STV, não perca o balanço dos 4 anos de governação de Filipe Nunes sob o olhar das analistas do programa Opinião Feminino na sua primeira edição de 2019. Ao fim do jornal, boa noite.